Te atualizo ainda sobre o São Paulo, que fez contato, por opção do tricolor, com o Vitor Sá. Para completar, últimas de mercado, muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo fez contato por Vitor Sá. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que o atacante brasileiro de 32 anos de idade, que é torcedor declarado do São Paulo, cogita voltar ao Brasil. Quero informar que Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, procurou os representantes do Vitor Sá para entender as condições de um eventual negócio. Como eu disse, o contrato do Vitor Sá com o Krasnodar se encerra em 30 de junho. E o clube russo tenta renovar o contrato do jogador por pelo menos mais um ano. O Vitor Sá e seus representantes estão analisando as possibilidades. Jogar no São Paulo é algo que ele deseja há bastante tempo, até porque seu pai e toda a família são são paulinos fanáticos. Mas, para isso, haveria a necessidade de o Vitor Sá conceder um belo desconto em seus vencimentos. Para continuar recebendo o que ele ganha, há a necessidade de ou permanecer no Krasnodar ou tentar encontrar outras opções pelo mundo. Jogador que também foi especulado no Corinthians, no Botafogo, no Vasco, entre outros, por onde passou conquistou títulos. Foi assim no Botafogo, foi assim nos Emirados e foi assim na temporada passada com a camisa do Krasnodar desbancando o Zenit. Inclusive, o Krasnodar na atual temporada segue à frente do Zenit, reta final do campeonato russo. O Ivo Maniga, boa noite, Nicola, cadê o Rio Francisco? O Ivo, ele passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, foi o último a voltar dos três centroavantes que estavam machucados, o Caleri e o André Silva. Ele também já voltou e recentemente foi rebaixado para o time sub-20 para jogar, para tentar ganhar minutos, para facilitar esse retorno dele, tá? Perguntando se o Vitor Sá é bom jogador. É bom jogador, foi campeão no Botafogo, foi campeão nos Emirados, foi campeão no Krasnodar, inclusive segue no time russo. O time é líder do campeonato, mesmo com o Zenit investindo muito mais. O que eu posso contar para vocês é que o Vitor Sá é São Paulino fanático, o pai dele doido pelo São Paulo, a família toda. Se ele pudesse, faria um esforço para jogar no São Paulo. E eu cheguei a noticiar nessa semana que o São Paulo teria recebido a sugestão para a contratação do atleta. Eu fui procurado numa pessoa próxima do Vitor Sá e a pessoa falou, Nicola, a verdade é que o Rui Costa entrou em contato com os agentes do jogador para pedir informações e para tentar iniciar tratativas. E aí, só para completar, o Vitor Sá tem contrato até junho, já foi procurado pelo Krasnodar para renovar o vínculo, as partes estão tentando chegar a um acordo. Enquanto isso, o Vitor Sá está escutando sondagens e propostas de clubes brasileiros. Vir ao Brasil é uma possibilidade real, embora hoje ainda não há nenhuma definição sobre o tema. Tá bom, Edson? Nicola, acabou de sair que o jornal esportivo russo diz que Murad Musaev está bravo, pois Vitor Sá se acertou com o São Paulo. O que tem de verdade nisso? Deixa eu mandar a mensagem. O que eu posso garantir é que o Rui Costa tentou, cara, é até louco você mandar essa mensagem, porque eu estava trocando hoje ideia com uma pessoa do São Paulo não, perdão, com uma pessoa do Vitor Sá, tá? Eu vou ler o que essa pessoa escreveu antes de mandar para ela essa sua pergunta. Peraí, deixa eu só achar aqui, ó. Peraí, aqui, ó. A conversa começa porque eu tinha postado um vídeo contando que o Vitor Sá é São Paulino e daria preferência ao tricolor. Aí a pessoa escreveu assim, o Vitor tem muito mercado devido aos anos de Europa e os bons anos que vem fazendo por onde passou, sempre minutou em todos os times e foi titular, além de cheirar título. Foi assim nos Emirados, no Brasil e agora na Rússia, campeão inédito desbancando o Zenit. Ele não foi oferecido a nenhum clube, pois gostam muito dele lá na Rússia e estamos em processo de renovação, para ver se chegamos a um acordo. Então, isso demora mesmo. Valores altos, boas condições, e o clube tem total interesse ainda em contar com ele. Caso não dê certo, aí abrimos, até porque estamos brigando pelo título novamente e focados nisso. Estaremos abertos a ouvir. O Brasil hoje está muito bom para qualquer atleta. Então, falaremos com clubes que interessam. Graças a Deus, tem bastante gente que já procurou para saber como é que está a situação e dizendo que gostaria de contar com o jogador. Nicola, essa história do Rui Costa falar se o Roger for mandado embora, ele vai continuar no São Paulo? Será que agora é mais fácil mandar o Roger embora? O presidente... o Severino, o problema também é financeiro, cara. O São Paulo deve cerca de 10 milhões de reais para Dorival Júnior, para Zubeldia e para o Crespo. Se mandar o Roger embora, são mais 2 milhões e 400 mil reais de multa. Enfim, é muita coisa. Mas
a pressão é enorme. Se os resultados não aparecerem nos próximos jogos, a tendência é que exista uma troca assim, tá bom? Nicola, no final do ano tem eleição para presidente do São Paulo. Será que o Rodrigo Caetano pode ser o novo executivo do São Paulo para 27? Severino, ia depender muito de quem vencesse a eleição, né? E também da situação do próprio Rodrigo na CBF. Se a seleção brasileira fizer boa Copa e ele renovar o contrato, acho muito difícil que ele saia de lá. Porque é o que ele tinha falado uma vez, ele está no topo da cadeia, né? Está no topo da pirâmide. Quando você se torna executivo de futebol, você se torna executivo para tentar ir para a CBF, para tentar trabalhar na seleção brasileira, ou então para trabalhar em algum clube importante do futebol europeu. Sebastian Villa no São Paulo, a pergunta do PHM 1999. Já mandei uma mensagem para o Rui, assim que ele responder a primeira, eu já emplaco a segunda. O Gabriel Felipe, ô Nicola, meu amigo, como é que o São Paulo deve 10 milhões ao Dorival? Não, 10 milhões ao Dorival não, se foi a CBF que pagou a rescisão, calma. Dorival, Zubeldia e Crespo, somados, tem 10 milhões de reais a receber do São Paulo. Sim, a rescisão de contrato foi paga pela CBF, até porque o Dorival foi contratado pela CBF. Mas o São Paulo tinha pendências com o Dorival. Vamos lá, tem uma diferença. Qual que é o valor da multa rescisória? O valor da multa rescisória eu não lembro, mas 2 milhões. Essa é a multa que o São Paulo recebeu da CBF. Só que o São Paulo tinha pendências com o Dorival, relacionadas a prêmio, enfim. Isso não foi pago. Ficou pendente, tá? E a soma de todas as dívidas, incluindo o Dorival, incluindo o Zubeldia e Crespo, é que dá esses 10 milhões de reais. Vitor Sá é bagre ou craque? Vem mesmo? O Edson, não é nem bagre nem craque, tá bem longe de ser craque, teve uma passagem ok pelo Botafogo, é titular no Krasnodar, enfim. Mandei mensagem, o Narik, agora há pouco, através do Superchat, escreveu assim: Nicola, acabou de sair que o jornal esportivo russo afirma que Murad Musaev está bravo, pois Vitor Sá se acertou com o São Paulo. O que tem de verdade nisso? Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com Vitor Sá, não procede, tá? Então, essa informação de que não procede. E Diego Fernandes não para de tentar inventar no São Paulo, o empresário que se tornou conhecido por intermediar o acordo da CBF com o Carlo Ancelotti, acaba de criar um abaixo-assinado para tentar transformar o São Paulo em SAF, sem passar pelo Conselho Deliberativo. Estou contando para vocês há semanas que não existe nenhuma intenção dos membros do CD do São Paulo em transformarem um clube em SAF. O que o Diego Fernandes fez? Ele criou um movimento para tentar angariar 20% das assinaturas de sócios titulares do São Paulo. Nesse contexto, ele imagina que seja possível burlar a presença do Conselho Deliberativo e propor que o São Paulo se transforme numa SAF. Para mim, uma grande maluquice, que inclusive burla as regras do clube, não vou dizer com calma e tranquilidade, mas para mim num grande golpe. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Importante registrar que, segundo o estatuto, uma Assembleia Geral com assinatura de pelo menos 20% dos sócios poderia ocorrer. Só que esses sócios precisam ser sócios titulares, com pelo menos 2 anos de clube e com mais de 18 anos de idade, além de estarem com mensalidades em dia. Calcula-se que hoje o São Paulo tenha 8 mil sócios titulares. Seriam necessários pelo menos 1.600 assinaturas. O que você pensa sobre a ideia, sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bastante ameaçado de demissão desde que dispensou Hernan Crespo e escolheu Roger Machado para treinar o São Paulo, o executivo de futebol do tricolor Rui Costa deu entrevista nessa segunda-feira e surpreendeu todo mundo. Ele assegurou que, em caso de dispensa do Roger Machado, ele não pedirá para sair ao lado do técnico, abre aspas para o Rui, trabalho para o clube e não para o Roger. Essa declaração foi dada em entrevista à Rádio Bandeirantes. E cai por terra a especulação de que, em solidariedade ao treinador gaúcho, velho conhecido do Rui, eles trabalharam juntos muito tempo atrás no Grêmio, ele se solidarizaria e também deixaria o São Paulo. Rui nunca teve tanta autonomia no tricolor quanto atualmente. Ele passou seus 4 primeiros anos da gestão Júlio Casares abaixo do então homem forte do futebol, o Carlos Belmonte. Com a saída do Belmonte, o Rui foi ganhando espaço e protagonismo. E ele se sentia tão confiante que optou pela dispensa do Crespo,
quando o time era líder do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Palmeiras, mesmo numa sequência de 7 vitórias e 1 empate e 1 derrota do Crespo. Na oportunidade, demissão já não pegou bem, e a escolha do Roger Machado foi ainda mais criticada. Roger que continua precisando de vitórias, a começar por essa terça-feira em confronto contra o Milionários na Colômbia, partida da Sul-Americana em que o São Paulo terá muitas baixas. 7 jogadores titulares absolutos, entre eles Caleri e Luciano, nem sequer viajaram. Até por isso teremos novidades. Coronel, goleiro contratado do futebol dos Estados Unidos, fará sua estreia no time principal como titular. Nicolas e Jorginho trabalharam como titulares no último treino antes da viagem e podem ser novidades para a partida dessa terça-feira. Família, chegando aqui com mais um giro de notícias importantes do São Paulo para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado e especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. Já peço desde já a sua colaboração com seu like, sua inscrição e seu compartilhamento. Pode comentar o que você quiser no vídeo. E não esqueça, jamais, em hipótese alguma, de deixar o like, porque você vai fortalecer demais o nosso canal. E até o próximo vídeo. Fui!